As vozes furiosas ecoavam por todo o vilarejo quando ela foi puxada pelo braço, com o rosto coberto por um véu rasgado e as roupas empoeiradas. Não tinha forças para resistir, tampouco alguém disposto a defendê-la. Diziam que ela havia traído o próprio marido, um comerciante respeitado por todos, e que a punição para tamanho desrespeito era a morte. As pedras já estavam empilhadas no centro da praça, e a multidão, sedenta por justiça, mal conseguia conter o ódio nos olhos. Velhos, mulheres e até crianças aguardavam pelo momento em que veriam o sangue escorrer, como se isso fosse o suficiente para lavar a honra de uma família. Ela mal conseguia respirar, sufocada não apenas pelo calor, mas pelo peso das acusações que sabia serem falsas. Tentou falar, mas cada vez que sua voz surgia, alguém gritava mais alto, ordenando que ela se calasse. O marido, de pé ao lado dos anciãos, tremia de raiva, sem sequer olhar em seus olhos. Para ele, a traição era tão real quanto o próprio sol queimando o céu. Em um canto da praça, os pais dela estavam cabisbaixos, envergonhados. A mãe chorava. O pai mantinha o rosto sério, como se também acreditasse na culpa da filha. O líder religioso, um homem de barba longa e olhar severo, ergueu a mão pedindo silêncio. Disse que ali, diante de todos, o julgamento seria realizado. As testemunhas falsas se adiantaram, contando mentiras que pareciam ensaiadas. Cada palavra era uma punhalada no peito da jovem, mas ninguém se preocupava em verificar nada. A sentença estava praticamente definida antes mesmo de começarem a falar. Quando o líder se preparava para declarar a morte por apedrejamento, um som cortou o ar. Um dos guardas veio correndo suado, com o rosto pálido. Pediu que todos parassem. Disse que o sheik do deserto estava a caminho e havia ordenado que ninguém ousasse tocar nela antes de sua chegada. A multidão se agitou, alguns protestaram, mas ninguém ousou desobedecer uma ordem do sheik. Um silêncio desconfortável caiu sobre todos. A mulher, ajoelhada no chão, sentiu o coração disparar. Pela primeira vez desde que tudo começou, uma faísca de esperança iluminou seu peito. Talvez, apenas talvez, o sheik fosse a única pessoa capaz de impedir aquela injustiça. O barulho dos cascos dos cavalos se aproximava rápido, como um trovão sobre as areias. O povo, antes tão corajoso em seu julgamento, agora recuava, formando um corredor para a passagem do homem mais temido e respeitado do deserto, o sheik. Montado em um cavalo negro imponente, com um manto escuro que tremulava ao vento, ele mantinha um olhar gelado e firme. Atrás dele, 6 homens armados com espadas e lanças o acompanhavam em silêncio absoluto. Quando parou diante da praça, o líder religioso e os anciãos se apressaram em se curvar. Mas o sheik não retribuiu gesto algum. "Desamarrem essa mulher", ordenou com a voz grave que fez até o vento cessar por um instante. Os guardas, embora relutantes, obedeceram. A mulher, mesmo livre das cordas, mal conseguia se levantar. Suas pernas tremiam e o medo ainda a mantinha refém. Mas o sheik, sem descer do cavalo, a encarou com respeito, como quem reconhece uma alma injustiçada. "Eu ouvi falar das acusações", começou ele, encarando os anciãos. "E por isso, antes de levantar uma única pedra, eu mesmo decidi buscar a verdade." Um murmúrio percorreu a multidão. Ninguém imaginava que o sheik tivesse interesse em um caso considerado tão simples. Uma mulher traindo o marido. Mas então ele ergueu a mão e um de seus homens trouxe um saco de couro. De dentro, tirou pergaminhos, cartas e pedaços de tecido manchados de tinta. "Aqui estão as provas." O sheik lançou os documentos aos pés do líder religioso. A traição não veio dela, mas daquele que se dizia amigo do marido. Um covarde que, por não ter seu amor correspondido, decidiu destruí-la. O traidor foi puxado do meio da multidão. Era um homem baixo, com olhos arregalados, tremendo ao ser exposto. O povo começou a se agitar, envergonhado por ter acreditado tão facilmente em suas palavras. O sheik então se dirigiu à jovem. "Diga-me, o que você deseja que eu faça com este homem?"
Ela respirou fundo. Seu corpo queria vingança, mas seu coração estava cansado de ódio. Com a voz embargada, ela respondeu: Eu só quero que a verdade seja conhecida e que ninguém mais seja julgado sem ter sido ouvido. O sheik sorriu de lado, admirando tamanha dignidade. E a multidão, pela primeira vez, sentiu-se menor diante daquela mulher. O sheik permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se pesasse cada palavra antes de pronunciá-la. Depois, desceu do cavalo com a mesma imponência que o acompanhava desde a chegada. Seus passos firmes ecoaram sobre as pedras da praça enquanto ele se aproximava da jovem. Cada olhar ali presente estava fixo nele, como se o destino de todos dependesse de suas próximas palavras. Quando finalmente ficou diante dela, o sheik estendeu a mão e ajudou-a a se levantar. Hoje, disse ele com a voz forte, todos aqui testemunharam o quão frágil é a justiça feita às pressas. Vocês estavam prontos para matar uma mulher inocente sem sequer ouvir o que ela tinha a dizer. Ele virou-se para a multidão, o olhar queimando de reprovação. Muitos baixaram a cabeça, outros tentaram esconder o rosto entre o povo. O marido da jovem permaneceu parado, incapaz de enfrentar o olhar do sheik. Um homem que não escuta a própria esposa não merece o direito de chamá-la de mulher, declarou o sheik, apontando diretamente para ele. O marido caiu de joelhos, implorando perdão. As palavras saíam como um lamento desesperado, mas o sheik ergueu a mão, ordenando silêncio. O perdão não é meu para ser concedido, afirmou, olhando para a jovem. Mas saiba que a sua fraqueza como homem já foi exposta diante de todos. Então, voltando-se à mulher, o sheik falou: A partir de hoje, você está sob a minha proteção. Enquanto eu viver, ninguém ousará levantar uma mão contra você. O povo murmurava, surpreso com tamanha decisão. O sheik ordenou que um de seus homens trouxesse um dos cavalos e ajudasse a jovem a montá-lo. Ela, ainda trêmula, subiu na sela, sentindo um peso se desprender dos ombros. Pela primeira vez em muitos dias, o medo deu lugar à esperança. Antes de partir, o sheik encarou novamente a multidão. Que esse dia nunca seja esquecido. Porque a vergonha que recaía sobre ela, agora recai sobre cada um de vocês, que a condenaram sem provas. E com isso, o sheik montou em seu cavalo e partiu, levando a jovem consigo. O vilarejo ficou em silêncio, o peso da vergonha pairando no ar. Aquela mulher, que por pouco não foi destruída pela mentira, agora era lembrada como a inocente que um sheik decidiu proteger, e ninguém jamais ousou desafiá-lo.